clínica universitária em Hamburgo, chama-se UKE, Universitätsklinikum Eppendorf. É a segunda maior clínica universitária da Alemanha, depois do Charité em Berlim, que na entrada desta clínica universitária há os chamados Stolpersteine. Sabem, durante a Segunda Guerra Mundial, antes dela começar, os nazis começaram a limpeza judia aqui na Alemanha, o que significa que iam buscar as pessoas a casa, botavam-nas em campos de concentração ou deportavam-nas. Todos os judeus que tinham uma profissão foram despedidos por motivos racistas, e durante esse tempo obscuro da história alemã aconteceram verdadeiras barbaridades, como pessoas que eram mandadas para fora das janelas, expulsas de casa, que é para nazistas e famílias e amigos deles poderem ocupar as casas. E uma coisa que aconteceu muito é que, por exemplo, os médicos judeus foram todos despedidos e proibidos de trabalhar por terem a religião judia. Muitos deles também foram mortos, e isso é relembrado nas chamadas Stolpersteine. Stolpersteine são pedras de calçada que os alemães botaram entre as pedras de calçada normais. São feitos de metal dourado e está gravado o nome das pessoas que foram expulsas dos edifícios à frente dos quais elas foram postadas, e com o nome da pessoa, com a profissão dela e com o destino que a pessoa teve. E essas pedras estão espalhadas por todas as grandes cidades da Alemanha, também pelas pequenas. Aqui em Hamburgo há muitas, e aqui em frente à clínica universitária também há muitas, a relembrar os médicos que durante a época nazi foram proibidos de trabalhar por motivos racistas. E trata-se de uma espécie de monumento que eu considero muito importante para nós nunca nos esquecermos das barbaridades racistas que foram cometidas aqui entre 1930 e 1945, para nunca ninguém se esquecer, porque o importante é que nunca ninguém esqueça ao que é que racismo pode levar. Este hospital, a Clínica Universitária de Eppendorf, como eu já disse, é o segundo maior da Alemanha inteira, só é mais pequeno do que o Charité em Berlim, e é um bairro inteiro. Começou com aquelas casas antigas, hoje são mais ou menos 20, que uma é a patologia, a outra é a ginecologia, e depois tem estes prédios modernos também. É um bairro inteiro, exatamente no centro de Hamburgo, e em frente à casa principal estão essas chamadas Stolpersteine, o monumento à época em que os médicos judeus foram obrigados a entregar as professuras, a entregar os diplomas, e foram despedidos por motivos aparentemente racistas, que, segundo a minha opinião, eram só para encobrir o maior roubo da história, mas não muda as coisas, porque o facto é que os nazistas conseguiram servir-se do racismo para ter uma razão viável em frente ao povo para fazer o que fizeram, e o mais inacreditável é que o povo aceitou isso. Só para vocês verem como o racismo é perigoso, que conseguiu matar só na Alemanha 11 milhões de pessoas. E vou mostrar para vocês agora as Stolpersteine e os médicos que aqui são relembrados quando você entra na Universidade de Medicina aqui, que é a Clínica Universitária de Eppendorf em Hamburgo. Aqui pesquisavam e ensinavam, em 1933, banidos, humilhados, proibidos de passar o seu conhecimento por razões racistas. Estas são as Stolpersteine. Agora vou ler com vocês os nomes das pessoas que são relembradas aqui, porque o mais importante, obviamente, não é? Os crimes que os nazistas fizeram nunca mais se podem resolver, nunca poderão ser perdoados, nunca poderão ser esquecidos, mas acima de tudo nunca poderão ser esquecidos. O importante é que as gerações depois nunca se esqueçam, para todos podermos evitar que algum dia isso possa voltar a acontecer. Agora vamos relembrar as pessoas que foram as vítimas desse regime totalitário e obscuro. Dr. Ernst Delbanco,
nascida em 1889, suicidou-se no dia 31 de março de 1935. Dr. Walter Griesbach, que fugiu para a Nova Zelândia e sobreviveu. Dr. Arthur Hein, que fugiu para os Estados Unidos e sobreviveu. Erwin Jacobstein fugiu para Guatemala e sobreviveu. Dr. Yaman Yosefi fugiu para os Estados Unidos. Dr. Viktor Kafka, que fugiu para a Suécia. Dr. Otto Kästner. Dr. Paul Kimmelstiel. Dr. Walter Kirschbaum, que sobreviveu também. Dr. Rahel Liebesschutz-Plaut, que sobreviveu. Dr. Martin Mayer. Dr. Ernst Friedrich Müller. Dr. Heinrich Poll e Dr. Ernst Sieburg, Dr. Hans Türkheim. Quase todos estes médicos conseguiram fugir e foram humilhados e obrigados a largar a profissão de ensino e de pesquisa que tinham nesta clínica universitária por motivos racistas pelos nazistas. Estas Stolpersteine, naturalmente, existem em Hamburgo inteiro e destes médicos todos, só 2 deles é que morreram, naturalmente já são 2 demais, mas os outros conseguiram fugir todos. Normalmente, as outras Stolpersteine que você vê em frente às casas aqui são bastante mais impressionantes, porque quase toda esta gente morreu em campos de concentração e depois também está escrito no Stolperstein a data da morte, que a razão é sempre, naturalmente não está escrito morreu em tal e tal, mas está escrito assassinado na data tal, porque toda essa gente foi assassinada e o campo de concentração em que foi assassinado, seja Auschwitz, ou Theresienstadt, ou Bergen-Belsen, ou qualquer uma das máquinas infernais, qualquer um dos pesadelos que os nazistas construíram durante a década de 30 e de 40 do século passado. É uma das maiores vergonhas da história do povo alemão, o maior estigma que o povo alemão tem, que ele nunca mais se vai livrar disso. Os nazistas de hoje, que a meu ver são completos amputados mentais, ainda acham que Hitler foi um grande general e que se tivesse ganho a guerra toda a gente só o achava um grande general. Eu acho que foi, juntamente com Mao Tse-tung e Joseph Stalin, um dos maiores assassinos da história, mas essa gente é obviamente burra demais para realizar o que Adolf Hitler, que nem sequer era alemão, era austríaco, fez à Alemanha e a herança que ele deixou à Alemanha, não é? Quer dizer, os alemães vão ter para sempre o estigma dos nazis. A Alemanha estava destruída depois da Segunda Guerra Mundial, todos os homens estavam mortos, a elite intelectual, que eram os judeus, já não estavam cá. Naturalmente destruiu as relações entre os alemães e os judeus para sempre, pelas quais os alemães serão para sempre responsabilizados, não é? É a herança de Hitler, para mim um dos maiores porcos da história. E eu penso que qualquer alemão que diga algum bem de Hitler está a falar contra o próprio povo, não só a falar contra a humanidade, quando se pensa nos crimes inacreditáveis que aquele idiota fez, mas acima de tudo falando contra o próprio povo, porque foi uma pessoa que destruiu esta terra, destruiu este povo e deixou essa sombra em cima desta gente para sempre, para todas as gerações que algum dia vierem, vão estar sempre sob a sombra do nazismo, dos assassinatos, da maquinaria de guerra, da crueldade dos nazistas. E bom, gente, o tema hoje não foi exatamente uma coisa muito bonita, mas espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais a cultura alemã, como eu quero mostrar para vocês, não só a cultura alemã, também outras culturas com as quais eu tenho contacto, e para vocês também interiorizarem que o racismo pode causar coisas horrorosas, que tudo começa pequeno antes de se tornar grande e que verdadeiras tragédias e assassinatos de povos inteiros podem ser causados por um sentimento como o racismo. Obrigado por terem assistido. Se gostarem, dêem um like. Um beijo para vocês todos no coração
Um ótimo final de semana e até muito breve da vossa Pellet. Jewish James Bond, and I am not a Don Quixote, and I'm not between. I'm only a survivor who pays with a dedicated work for the privilege to remain alive. When millions were murdered, why was I allowed to live? For more than half a century, Simon Wiesenthal has asked himself this question, again and again. He came out of the Holocaust with nobody, nothing, 99 pounds. He was barely alive. And with that, he wouldn't give up. Wiesenthal really fought to bring Nazi criminals to justice and to leave the historic record of what they had done. He was the only one who systematically tried to find Eichmann. Your organization had tracked down some 1,100 Nazis. The mere thought that Wiesenthal would be on the case meant that lots of malefactors could not sleep at night. Hat sich umgebracht. He was interrogated and he tells right away, I arrest Anne Frank. The case was finished. Wiesenthal became extremely unpopular in Austria. He was hated. He was hated. My father took precautions and I was taken to school with police guard, which was dreadful. He always used to say, if you want to find a cure for malaria, you have to live where the mosquitoes live. There was not only Jews, it was Frenchmen, it was Dutch people, it was Russians, it was Gypsies. They are in a common mass grave. Why don't mention them? Andere Leute nach dem Krieg haben sich nach einer Zeit irgendwie ihr Leben normalisieren können. Und bei uns hat man das Gefühl, dass es geht noch immer weiter. After our death, we will meet all these people killed by the Nazis. And I will tell them, I didn't forget you.